Olá, seja bem-vindo ao podcast Depois do Pitch. Eu sou Bruno Maia e host aqui do podcast e nós vamos começar hoje inaugurando aqui o nosso canal, né, com uma entrevista sobre contabilidade. Todo empreendedor imagina que contabilidade, né, o contador, ele tá lá para emitir uma guia para você pagar, né, todo dia de vencimento. Mas o contador não é só para isso, né? O contador, se você não souber fazer a contabilidade da sua empresa, se você não tiver um contador adequado, você pode quebrar o seu negócio. Inclusive agora, na época, onde houve muito aqui sobre reforma tributária. E hoje eu tô com o meu amigo aqui, que é o Erenaldo Barbosa, da Lions não, né, na Nexus Hub Contabilidade, mudamos o Estamos nome, de cara estamos de nova. cara nova, né, é difícil para se acostumar. É. O Erenaldo é um grande amigo, um parceiro, está aqui conosco dentro do networking, dos grupos de networking, e hoje está inaugurando aqui o nosso podcast. Seja bem-vindo, Erenaldo. Obrigado, Bruno. Obrigado até pela oportunidade de ser o estreante, né, desse novo projeto aqui, da House, seu projeto, e falar sobre aquilo que a gente vive, vivencia e gosta e até ganha um dinheirinho, né, nisso que a gente faz todo dia. É sempre um prazer, é sempre bom compartilhar conhecimento. Muito bem. Erenaldo, a gente não pode começar aqui um podcast sobre depois do pitch, sem antes ouvir o seu pitch. Por favor, faça o seu pitch ali para o pessoal saber o que você faz, né? Quem é o Erenaldo? Pois o Vamos lá. pitch. Erenaldo Barbosa. Sou da Nexus Hub Contabilidade, é uma empresa estabelecida aqui na cidade de Jundiaí. A gente atende toda a região, temos lá uma condição de atendimento considerável. Estamos agora num momento bastante tenso em todo e qualquer escritório de contabilidade, que a gente está trabalhando aí o imposto de renda da pessoa física, que vai até o dia 29 de maio. A gente vai ter essa condição de atendimento e temos lá uma larga experiência porque atendemos bastante clientes dos mais variados níveis e condições, né? Desde o mais simplesinho até uns grandes e complexos, com ações, com compra e venda de imóveis, veículos, enfim. Nós somos da Nexus Hub Contabilidade, estamos aqui em Jundiaí. Eu sou Erenaldo Barbosa, Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Sensacional. Esse slogan é o melhor de todos que eu já vi. Isso é uma inspiração divina. É isso Eu aí. estava na igreja o dia que eu É, ganhei esse slogan. que legal. Foi É, sensacional. Eu tive até que correr atrás de papel e caneta para para anotar. anotar, para no dia seguinte ter anotadinho bonitinho. Então foi, eu estava sentado na igreja um dia todo pensativo sobre muitas coisas e Deus me deu esse presente. Eu atribuo ele, esse slogan, assim, que é, vamos combinar, é chique, né? Muito. Eu atribuo isso a Deus, porque foi uma inspiração dentro da igreja. Que legal. Erenaldo, quem que é o Erenaldo? Onde que você nasceu? E conta um pouquinho da sua história aí, quais são suas referências. Você trouxe aqui, eu pedi para você trazer algumas coisas. Fala aí um É. pouquinho quem que é o Erenaldo. Ah, eu sou. eu- Quando a gente pede determinação, né, o quem é você, né, eu aprendi que a gente tem uma dificuldade tremenda de falar sobre quem sou eu, né? Aí você começa a falar, eu sou pai, eu sou avô, eu sou profissional, fui professor, eu sou contador, sou empresário contábil, mas na realidade a gente tem que ampliar um pouco mais, né? E ter uma certeza que já foi trabalhada em alguns eventos que eu participei, em treinamentos que participei, né? Eu tenho uma concepção de quem sou eu. Eu sou um homem livre, determinado e confiante, inspirando pessoas, confiando em pessoas, para que a gente chegue a bons resultados. Então, eu sou nascido e criado em Jundiaí, às vezes mal criado, é uma brincadeira que a gente faz sempre, né? Também uma brincadeira que agora há pouco você falou, né? Eu conheço do porteiro da cidade até o prefeito da cidade, inclusive o porteiro e o prefeito, né? Então, conheço bastante gente, tem aí um relacionamento bastante interessante na cidade, no município, é, em função até de ter sido professor universitário durante 10 anos, a gente tem uma capilaridade muito grande de pessoas que a gente se relaciona, grupos de negócio. Tenho a minha empresa, sou pai de três, padrasto de outros três, tenho 6 netos,
E a vida, para mim, é uma bênção. Eu sou um cara muito abençoado, em detrimento disso tudo. E para acabar, ainda sou muito saudável. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem, muito bem. É, o dia que você contou a história, né? Eu conheço do porteiro ao prefeito, eu dei risada, né? Depois você comprovou, não, eu conheço realmente do fato do porteiro ao prefeito. Isso é muito legal e muito bacana de ver, né? Porque Jundiaí ela é uma cidade que, há alguns anos atrás, ela era muito... ela era pequena, né? E hoje ela cresceu bastante por conta da galera que vem de São Paulo e tudo. E conhecer pessoas, né, vivem aqui a vida toda e conhecem, e têm referências, né? Então isso que é importante, né? E aí você até contou para mim uma história, né, sobre esse documento que está aqui, né? Não sei se dá para ver, mas tem um documento aqui, ó, que o Erenaldo trouxe. Não dá para ler, mas o Erenaldo vai contar essa história. Essa história é muito legal. Só para vocês terem uma ideia, o documento ele data 18 de setembro de 1990. Conta essa história pra gente, Reinaldo. Que é esse documento aqui? Inclusive, nessa época, a Cífico, né? Foi uma carta que foi endereçada à Cífico do Brasil, onde eu trabalhava na ocasião. Essa foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Ó, que chique isso, né? Então, e essa história onde esse cidadão, né, mandou uma carta para a diretoria de relacionamento da Cífico, agradecendo e exaltando a conduta de um profissional que lá trabalhava, que era eu, né? E como é que isso aconteceu? Um dia a gente estava saindo da faculdade, da escola, eu fui buscar minha mulher da escola, e indo embora para casa, a gente viu uma bolsa na calçada. E já era 11h30 da noite e não tinha mais ninguém, nenhum gato pingado na rua. 11 horas, 11h30 da noite. Aí eu parei o carro, acho que estava de carro. Parei o carro, minha mulher foi lá, pegou a bolsa, levamos para casa. No dia seguinte, nós conseguimos localizar as pessoas, a dona por causa que tinha lá documento, tinha endereço, tinha telefone. Nós localizamos e devolvemos a bolsa com todos os pertences juntos. Isso gerou essa carta de referência, né, sobre a conduta, sobre a questão da honestidade e essa hombridade que nós tivemos na época de devolver todos os pertences para a pessoa. Então ensejou-se isso e é mais interessante que eu levei isso para casa, minha mãe guardou isso. Essa carta estava guardada com a minha mãe até 18 de setembro do ano passado, que é o dia que eu faço aniversário. Olha aí. Então, no dia do meu aniversário, ela me entregou essa carta como um presente de uma coisa que ela estava guardando desde 1990. Nem E fiz conta, quantos anos dá? já, É, 90? 36. Vão fazer 36 anos agora, né? Que eu sou de 90, então 36 anos isso aí. vão fazer essa carta, né? Ó, Então, deixa eu ver se dá para compartilhar um aqui com o pessoal. pouquinho, Ó, olha que legal. um 18 pouquinho de setembro. da minha história É. pessoal, né? E foi onde começou minha carreira, foi onde eu comecei a entender que eu gostaria e gostava de estar na área administrativa das empresas. Hum, hum. Foi nessa época que você começou já. Isso. Então, antes disso, eu me aventurei em oficina mecânica, em oficina em funilaria, ajudei um amigo por um tempo a carregar um caminhão, né, ele tinha um ferro velho, eu ia com ele buscar ferro velho. Então, aí até que um dia, a minha mãe preocupada com o meu futuro, conseguiu conversar com um amigo que trabalhava na Cívico. Esse colega identificou uma vaga lá na tesouraria da Cívico. Eu fui lá, fui entrevistado e passei pelo processo e fui admitido como office boy. Então, minha carreira profissional, minha carreira de vida começa na Cívico do Brasil como office boy. Depois disso, eu fui galgando carreira internamente e saí da Cívico, já estava na contabilidade, na Aham. controladoria financeira. Então, isso foi onde tudo começou, foi na Cívico. Tá aí a história, a origem do contador Do Erinaldo. contador Erenaldo. E você também é um colecionador, né? Você trouxe umas outras coisas aqui também que é bem interessante. O É, que são essas canetas aqui? Tem um monte de isso aqui caneta, ó. foi uma brincadeira que eu me peguei fazendo, né? Não sei se a gente pode chamar de coleção, mas são todas canetas que eu ganhei, né, porque eu estou no escritório já vai para 11 anos, mas são todas canetas que eu ganhei por alguma razão durante essa trajetória minha como empresário, e eu usei elas até o fim da tinta. Então, isso aqui são canetas ganhas e usadas até o fim no escritório de contabilidade.
Então, enfim, acabou virando um marco e eu tenho muito orgulho disso. Olha. Então, quem já viu, vamos mostrar aqui pro pessoal, tá? Quem já viu colecionador de caneta, olha aqui, ó, o Arenaldo junto com as canetas aqui, ó. Canetas, né? Interessante, né? Interessante. Nunca tinha visto coleção de canetas. E essa Usada, né? e Usada. usadas, né? Porque uma coleção de Usada. canetas a gente já viu, né? Tipo, várias cores e tal, mas todas usadas é interessante. E Isso aqui é uma outra coleção que fiz há muito tempo atrás, mas que eu fiz questão de trazer para mostrar o meu gosto por jazz. Eu curto jazz pra caramba. Aqui tem 10 CDs, né? E a história de cada um dos artistas aqui, dos músicos, nesse caderninho, que era um encarte que vinha há muito tempo atrás. Era um encarte da Folha de São Paulo. olha, Então eu consegui comprar, era uma coleção de 10 CDs, eu comprei todas e guardo hoje, até hoje. É uma espécie de coleção também, que demonstra o nosso gosto musical. muito legal. Uma parte dele, né? É muito legal. É. É importante, né? Eu gosto também de colecionar, tô criando umas coleções novas aí, mas eu também gosto de colecionar algumas coisas e a gente põe valor, né, nas coleções, porque a coleção ela é uma forma é muito particular assim de você, sabe, trazer os seus gostos pessoais de uma forma que você traz para a pessoa. Por exemplo, você trouxe aqui hoje, falou sobre jazz, é uma coleção de livros, mas todos eles contam a história que você gosta de jazz, né? Tem o CD dentro. E tem o Certo, CD você não se ouve não mais. ouve, Mas se você procurar cada um dos artistas no Spotify, você vai curtir cada som. Que eu vou falar, hein? É viagem. né? Muito bom. E aí, você falou, né, sobre o documento, contou um pouquinho da sua história. E de fato, assim, quando que aí você entendeu aqui, né, que você queria trabalhar na área administrativa, mas como é que caiu na contabilidade? Então, a Cífico foi uma grande inspiração para mim nesse ramo, né, nessa área. E durante o meu processo profissional na Cífico, eu entendi e me direcionei para estudar contabilidade. Então, nesse momento, eu fui fazer técnico em contabilidade, me identifiquei muito com a matéria, com tudo que eu vivenciei no segundo grau, no técnico, e já emendei na faculdade. Fui fazer ciências contábeis. E durante toda essa trajetória, alcei outros voos, outras empresas trabalhando sempre na área, mas com um viés muito no financeiro. Depois que eu saí da Cífico, eu fui para um viés muito financeiro. Então, eu fui para gerente financeiro, virei controller de indústrias, e depois desse momento de controladoria, né, eu comecei a prestar consultoria na área de gestão empresarial, porque foi uma área que, de fato, a contabilidade se tornou uma ferramenta muito importante de gestão. Então, eu usei muito a contabilidade para fazer gestão de empresas a partir do momento que eu fui para a consultoria, equipes de consultoria de recuperação empresarial, reestruturação de capital, e aprendi muito nesse mercado. E aí foi a minha grande paixão empresaria, como profissional, é olhar para a empresa, entender a empresa e reestruturar a empresa, no mais amplo sentido, em especial se for indústria. Já fiz grandes projetos, grandes recuperações nesse sentido. E aí, passado esse momento meu de muita consultoria, um dia eu me deparo com uma disponibilidade de uma carteira de um escritório, que inclusive foi ofertada para mim por duas alunas na época. Né? E elas me ofertaram no momento, elas trabalhavam no escritório e sabia que o casal queria vender a carteira. No momento que eles ofertaram essa carteira para mim, eu fui lá, olhei e não consegui dar sequência. 2 anos depois, eu perguntei e a carteira estava lá disponível de novo. Olha, E quando eu pergunto por e-mail, né? Era a grande ferramenta de comunicação na época, há 11 anos atrás, por e-mail a pessoa me respondeu e já dando todas as condições de venda. E eu entendi que era o momento de eu virar a chave de novo e me tornar empresário. E o que é mais interessante, eu já tinha sido convidado por outros amigos para ir para escritório de contabilidade, para comprar escritório de contabilidade, para montar escritório de contabilidade, eu nunca tinha tive interesse efetivo. Que eu dizia assim, eu não quero nada para chamar de meu. Era o meu posicionamento.
Mas, nesse momento, eu estava há 6 meses sem consultoria nenhuma, sem perspectiva nenhuma de consultoria e com vontade de trabalhar. Falei, vou para dentro. E aí a gente comprou a carteira, comprou a marca, comprou tudo que tinha de direito para poder continuar funcionando a empresa. E estamos lá até hoje, né? Essa trajetória já está aí com 11 anos. E no ano passado a gente fez uma virada de chave, saiu quando comprei, era Lions Contabilidade, e agora nós estamos num novo horizonte, uma nova determinação de Deus aí, com a Nexus Hub Sim, Contabilidade. legal. E na faculdade, nessa época da faculdade, né? Você já até cantou a bola, né? Disse que nunca quis nada para chamar de seu, né? Mas na faculdade, você sentiu que, assim, já tinha alguma preparação? Porque quando eu penso em contabilidade, né? Você trouxe muitos casos que vão para a indústria, né? Mas na faculdade, assim, existiam movimentos de pessoas que já pensavam em empreender? Ou a faculdade já estruturou essa visão empreendedora ou Não, não? pelo menos comigo não. Tinha na sala, tinha pessoas que já estavam em escritório de contabilidade, já trabalhavam em escritório, e que depois disso eles evoluíram para donos de escritório. Hum, Me lembro de um ou dois casos que eram funcionário. trabalhavam e aí depois de se formar, Aham, vieram a se tornar empresários contábeis. Mas a mim não, o meu olhar era sempre um olhar de carreira executiva, né? Eu pensava em terminar a faculdade, de empreender no sentido de estar dentro de uma grande indústria ou grande empresa, alçando outras cadeiras e de carreira executiva. Esse era minha vontade na ocasião. aham. E no início, e aí quando você, né, chegou para empreender, que surgiu a oportunidade de ter o escritório, na hora que você assumiu, qual que foi o seu sentimento? Assim, você falou, pô, e agora tem que aprender na marra esse negócio de ser empresário, ou você já tinha Não, uma. a percepção do negócio, né? Eu já tinha uma pré-experiência, porque eu tentei montar um escritório anos antes. Hum, Quando eu tentei montar, não deu certo. Eu peguei acho que eu cheguei a ter uns 15 clientes, mais ou menos. Eu peguei esses clientes e incorporei a um outro escritório e fui para o outro escritório como o cara do relacionamento, o cara de comercial, vendedor técnico. Fiquei lá por um tempo e aí esse não evoluiu. Abri mão e fui embora para as consultorias de novo. Então já tinha uma semente plantada do que é fazer gestão do escritório de contabilidade. hum, E aí, quando eu sento lá, eu falei, agora é hora de botar esse avião para voar. E aprendi muito na prática, não tinha teoria que desse conta, não. Porque relacionar-se com os clientes são personalidades distintas. Cada cliente é um tratamento, é uma forma, uma abordagem. E isso demorou um pouco para entender. A gente tem linhas gerais de atendimento, mas tem a peculiaridade de cada um que você tem que tomar conta. E esse é o grande must de um escritório de contabilidade. E qual que foi o maior desafio que você encontrou dentro desse cenário? Assim, como que de tratar essa peculiaridade? Qual que é o maior desafio de todos? Escuta ativa, cara. O contador tem que escutar 50 vezes mais do que ele fala. Porque normalmente quando o cliente chega, ele tem dor. Ele tem algum tipo de dor. E não adianta eu impor nada para ele. E nenhum profissional impor nada para esse cara. Você tem que ouvir ele, deixa ele falar. Conversa comigo. Eu tenho até uma brincadeira. O contador é comparado a um padre, né? Quando o cliente senta ali, pô, confessa, é confissão. Vai conversar, vai abrir o coração. Aí, na saída, eu vou dar penitência e vou dizer para ele: vai, e não peques mais, né? Mais ou menos por aí. Então, o grande aprendizado foi aprender a ouvir mais do que falar, né? E desenvolver essa aptidão não só em mim, como na equipe toda. A equipe é uma equipe multidisciplinar e que tem que ter escuta ativa. É o que é o escuta de não, entendi. O cliente chega bravo, nervoso, chutando porta, você põe ele, calma, tá tudo bem, tranquilo. Aponta a solução, acomoda, faz um curativo nele e manda ele de volta para a guerra.
E dentro disso, você já teve algum cliente complicado, assim, que é uma história que você fala, pô, esse cara aqui foi tenso. Tem, cara, tem. Tem história cabeluda. É, Tem história cabeluda. Aí tem aquela história, o cara chega todo desestruturado. A gente vai lá, ó, então para poder acertar é isso, assim, vai ficar em tanto. Não, pode fazer, não sei o quê. Aí você vai lá, faz tudo certinho, bonitinho, legal. Põe o cara no trecho, na linha, passa 2, 3 meses, o cara some, desaparece. E fica devendo uma grana para você, porque você gastou tem. tempo, direcionamento e tudo mais para botar a empresa dele no ar. Depois de 2, 3 anos, o cara aparece todo arrebentado de novo. E aí senta lá, conversa com a gente e tudo mais. E um dos casos que me lembrei agora, o cara chegou todo arrebentado de novo, né? Aí eu falei assim, ó, eu vou te ajudar. De novo. Mas você não vai pagar, eu. Tenho certeza que não vai. Não, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Ele pagou? Sumiu de novo. Sumiu de novo. Então tem essas crias, né, de mercado que são, eu costumo, foi um aprendizado de vida empresarial, que são os clientes difíceis. Tem aqueles clientes que são os clientes difíceis porque são exigentes pra caramba, e são esses difíceis que são tão relapsos e não paga você e deixa você falando sozinho e não entende a instrução que você acabou de passar. E esses, todos eles, você tem que olhar para eles e aprender com eles. Sim, E é esse o grande pregação minha para minha equipe. Aprende com o cliente e ensina o cliente. Quanto mais você ensina o cliente, menos. menos trabalho ele vai dar. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque aí ele já sabe se virar. O cliente é um bebezinho, né? É praticamente um bebezinho. É. Porque se você deixar, ele se suja todo e né? E pensando sobre, né, essa parte de, tirando essa parte difícil aí, teve alguma coisa no escritório que você falou, nossa, aqui eu acertei, aqui, e essa foi a jogada de mestre aqui que eu acertei. Tem algo? Olha, existe uma grande satisfação, cara, quando chega o cliente que está totalmente desestruturado, totalmente perdido. E você vai lá, ajuda, realinha a empresa dele, coloca nos trilhos, dá um totozinho e ajuda, e o cara vai embora e ele continua com você. Isso uma coisa que para mim, e tenho certeza que para minha equipe também, é extremamente satisfatório enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque você ajudou, essa ajuda foi efetiva e se perpetuou. E esse cara ainda começa a me indicar para outros clientes, entendeu? Então, quando o cliente tem um coração aprendiz, aprende aquilo que você direcionou, entende aquilo que você está falando com ele, isso é muito legal. E isso não aconteceu só uma vez, durante 11 anos tem várias histórias de sucesso nesse sentido. É muito bom. E hoje você falou que você está com quantos clientes? 300? 300 É, clientes? é mais de 100 e menos de 1.000. Só para deixar Só para deixar o... o concorrente Ah, ver. não, tá mais de 100 menos de 1000. Tome cuidado, se você é concorrente, você não vai descobrir tão cedo. Eu tenho uma brincadeira e isso é natural de todos nós. Quantos clientes? Tanto. Aí o cara já faz conta. Tá Tá faturando, hein? faturando. Ó, tá faturando. Mas quanto você cobra em média lá? Quanto que você cobra em média? Umas perguntinhas, né? Então, às vezes, mentirinha do bem, às vezes você fala que é 100, às vezes você fala que é 500, às vezes você fala que é 200. Depende do qual interlocutor. E qual que é a sua hoje, a estratégia sua, né, de visão, de crescimento? Você consegue compartilhar ou também tá em segredo, em sete chaves ali? Não, assim, uma percepção minha, né, em função até do que vem por aí, a famigerada a reforma tributária vai apertar o resultado de muita gente, inclusive do contador. Então, o meu olhar para mim e para minha empresa é no sentido de que nós temos que crescer até um certo ponto para ficar do mesmo tamanho. Por quê? Porque a reforma tributária vai engolir, vai fazer com que muitos clientes encerrem a operação, vai fazer com que muitos clientes deixem de pagar em dia e vai fazer com que o resultado do escritório vai ser impactado.
Então, eu tenho que crescer até o limite, um determinado limite, para garantir que eu vou ter o mesmo resultado Uhum. em final de 2027. Então, esse é o meu olhar hoje no tamanho de empresa que eu tenho, no tamanho de negócio que eu tenho, no tipo de cliente que eu tenho. O meu olhar fala, eu tenho que crescer para chegar no final de 27 e estar do mesmo tamanho. Mas o mesmo tamanho no sentido de resultado e não no sentido de faturamento. Que o faturamento vai até aumentar nesse período, mas o resultado vai ser menor. Porque é mercado, cara. Não É, tem jeito. é. Tá todo mundo tentando sobreviver e cada um à sua maneira. Então, hoje eu tenho uma estratégia de crescimento e estou buscando possibilidades de crescer, seja comprando novas carteiras, seja negociando de alguma outra maneira, seja fazendo investimento em rede social, em Google Ads e trazer, tem que trazer cliente e cliente bom, de boa qualidade. Quais dos canais hoje que traz hoje mais resultado para você? Para mim foi sempre o Google, cara. O Google? Google é o cara que mais traz resultado pra gente, né. Então pesquisou, vai achar e vai procurar, vai entrar em contato. Esse é o canal que mais vende pra gente hoje, é esse cara aí. Legal. Ah, empresa, nichos hoje que você atende, né? Você falou que você trabalhou muito tempo com indústria. Hoje o seu foco é indústria? Eu trabalhei muito com indústria enquanto profissional, né, de carreira executivo e tudo mais. No escritório a gente não tem, um nicho específico. Eu sempre optei por ser multitarefa, não nichei. Até o momento eu não tenho nada nichado. Mas a gente fica sempre no pequeno e médio empresário, empresas do Simples Nacional e lucro presumido. Não gosto, não, nós não temos capacidade técnica para atender lucro real. E a curva de aprendizado para a gente seria muito pesada, logo não vale, para mim nesse momento não vale a pena admitir empresas do lucro real. Legal. E eu acho que 90% dos colegas contadores também Também têm concordo. esse olhar de que as empresas de lucro real não remuneram o suficiente e exigem mais do que o necessário. E dentro dessa trajetória, pensando no, trazendo agora para as empresas que estão começando ou que estão patinando por algum motivo, né? Qual que é o principal erro que quando as empresas, quando a pessoa decide empreender, né, e quer logo começar a empreender e abre o negócio? Qual que é o principal erro que, assim, atrapalha tanto a questão financeira quanto a questão, sei lá, tributária dela? Olha, com um olhar não só de contador, né, mas com um olhar de gestor, que já fiz muito trabalho nesse sentido, primeiro erro do empresário é formação de preço. Ele começa errando na formação de preço dele. Que tipo de imposto ele vai pagar quando vender, que tipo de imposto ele se acredita quando compra, como é que ele entende isso vira custo ou isso vira crédito efetivamente. Então, esse entendimento da formação do preço é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que dá muito trabalho para um pequeno empresário é não entender qual é o ciclo dele de venda para poder gerar caixa. Então, se ele tem um dinheiro que ele aporta e esse dinheiro vai dar a ele a condição de sobreviver 2, 3, 4 meses sem que a venda atinja o ponto de equilíbrio dele, né, a necessidade dele para girar, isso também é um erro fatal. Não ter percepção de como é que funciona o ciclo de venda dele, maturação da venda dele, para virar dinheiro no bolso dele de volta. Para daí ele ter condição de pagar as contas e repor estoque. Hum, Entendeu? Então, qual é o ciclo? Entre ele comprar mercadoria, ele vender mercadoria e ele receber a mercadoria, é um tempo gigantesco. Para daí ele comprar de novo, para poder gerar giro de novo. Então, dentro das empresas, de forma geral, existe uma deficiência muito grande de análise nesse sentido. Geração de caixa. O que mantém a empresa viva é o caixa dela. Não necessariamente se ela está dando 50% de lucro, ou 10% de lucro, ou 1% de lucro. Mas ela tem que ter dinheiro para pagar as contas dela em dia. muito bem. Uma outra pergunta aqui, que também é importante.
Quando a gente tem, né, hoje existem vários segmentos que atendem o empresário, que dão suporte para o empresário. Dentro de marketing, publicidade, advocacia, né? E o contador, ele também ele presta um serviço para o empresário. Quando o serviço não está trazendo algum tipo de resultado, né, a gente vai lá e troca, né, a empresa que está dando suporte naquilo. Dentro da contabilidade, qual que é o momento certo que você precisa trocar de contador? Isso é uma miopia empresarial, né, cara? Eu acho que o melhor momento para você. Cada empresa tem que medir o seu relacionamento com o seu contador. Quanto mais ele conversar com o contador, mas conversar, não é ficar mandando mensagenzinha para a equipe, não. É ir lá no escritório, sentar lá e abrir o coração sobre o que está acontecendo na empresa dele. Quanto mais ele fizer isso, mais saudável vai ser a relação e o resultado do serviço prestado. Então, a troca por si, né, acontece em momentos de muito estresse, que por alguma razão o contador falhou, e somos falhos, né, não tem como, por mais tecnologia que você coloque para evitar isso, acontece, e nesse momento o cliente se sente muito mal, agredido. Por mais responsabilidade que você tenha de eventualmente causou prejuízo, você cobre esse prejuízo, é, rompe um pouco a confiança, fere, né, dá aquela ralada na confiança. Então esse é o momento que o cliente vai procurar outro contador e acabar com esse relacionamento. Mas em linhas gerais, sempre que o cliente abre a empresa com o contador, esse contador tende a ser o contador dele para sempre, porque o contador foi escolhido por ele. Foi Bem, uma escolha. uma escolha. E hoje falando agora sobre o seu negócio, novamente, qual que é o cliente ideal para você, assim, pensando? Qual que é o perfil, exatamente o perfil de cliente que você... eu sei que todo cliente a gente tem prazer de atender, mas qual que é o cliente, você fala assim, esse é o perfil... Cara, isso é tendencioso, tá? A gente, toda e qualquer empresa contábil gosta de cliente que esteja pronto para aprender, porque a legislação muda constantemente. Um empresário que consiga ter minimamente práticas no sentido de usar tecnologia. Isso também é uma coisa interessante para a gente. Mas quando você fala no tamanho de empresa, perfil de empresa, para a gente, qualquer empresa nos vale. Em especial aquelas que têm dois, três, cinco funcionários. É um perfil de empresa que a gente gosta muito, porque ela tem um relacionamento melhor com o escritório de contabilidade. Ela valoriza mais o que a gente faz, quando ela precisa de ter suporte no que diz respeito ao relacionamento com o funcionário, com a estrutura dele, com o sindicato do funcionário, com a apuração dos números direitinho, conforme. Porque tem muita regra, cara, Hum, muita, muita regra. E quem que você evita atender hoje? Qual que é o cliente que nem... Melhor nem passar lá pela porta, porque Não, não, não assim, existe, não. não, eu não tenho Cada nem, caso é um eu caso não também, tenho né? nem, não posso falar esse. Não, a gente vai lá, senta e conversa. Porque a gente também não tem o menor preço, o menor valor de mercado, e também não somos mais careiro. Então, o cara, quando chega e escolhe a gente, entendeu o nosso propósito e está disposto a pagar, a honrar o compromisso mensal com a gente, esse é um perfil ideal de cliente. Perfeito. Gosto muito daqueles que pagam em dia. Nossa, como é bom. Vamos lá. Esse é bom também. Vamos para umas dicas práticas aqui. Uhum. Três coisas que todo empresário precisa organizar hoje, pensando aí na reforma. Como que... Ótima... é um ótimo insight isso aqui, né? Como que o empresário, a partir de agora, o que ele precisa fazer? Três coisas que ele precisa fazer para... O cara do comércio, esse cara tem que ter um software parrudinho, legalzinho, com o inventário físico dele feito todo mês. Tem que saber quantas peças tem, do que tem, por, por quanto comprou, quando comprou. Tem que estar lá estruturado. Porque em janeiro de 27, com a virada de chave, toda a classificação tributária desse cara vai mudar.
E se ele não tiver com isso pensado já, melhorando, adequando e fazendo tudo que precisa ser feito no que diz respeito à classificação do estoque dele, ele entra em 27 tomando tinta. Por quê? Porque a classificação tributária dos itens vão ser completamente alteradas. E aí tem todo o aspecto da CBS e IBS que vai vir atrelado a esse novo código tributário. Então o estoque desse cara tem que estar no tic-tac, muito bem estruturado, muito bem travado em sistema, entrada de nota fiscal, saída de nota fiscal, porque não tem mais espaço para você comprar e vender sem nota. Isso vai ser assassinato. Não, não, não assassinato, não, suicídio. E para o prestador de serviço? O prestador de serviço é ter uma percepção de negócio muito, muito próxima da realidade. Olhar se ele tem contrato de longo prazo com os clientes, prestação de serviço, se no contrato está previsto alteração de valor em função de alíquota que ele vai sofrer. Porque ele vai tomar uma pressão fiscal também, no sentido de que a alíquota dele vai mudar, e muito. Né? Digo isso porque a gente já tem olhado para nós mesmos, nós somos prestadores de serviço. E isso vai impactar muito, porque se o cara não tiver nenhum tipo de cláusula nos contratos dele, de que ele pode aumentar o preço em função da carga tributária, pode mudar o preço do serviço em função da carga tributária, ele vai tomar prejuízo, porque dependendo do relacionamento que ele tiver com o cliente não deixa ele mexer em nada e ele vai ter que diminuir muito a margem dele. E também, né, lógico, separar as contas bancárias do que é pessoa física com a pessoa jurídica, começar a olhar para os controles internos de como é que ele compra, contrata, recebe, vende, fluxo de caixa. São olhares mínimos aí para poder sentir menos o que a reforma tributária está propondo para todo mundo. E o MEI, como é que ele tem que se preparar? O MEI não vai ser tão impactado assim, né? O MEI, mas o grande impacto do MEI é que o cara não se policia de emitir nota ou fazer a tratativa no MEI. E ele começa a misturar o MEI com o CPF dele. Quando ele não prestar atenção nisso e começar e continuar com esse procedimento, ele vai ter um risco tributário muito grande de cruzamento na Receita Federal do CPF com o CNPJ da MEI dele. E aí descaracteriza, e aí ele é desenquadrado retroativamente, e aí ele vai pagar uma bala do imposto. É, a reforma tá aí e Eu já ouvi falar, e também tem essa mesma leitura, que a reforma vai acontecer gradativamente até o final de 2033. Durante esse período, e até 2033, dizer que você vai conseguir comprar e vender sem nota fiscal vai ser complicado, cara. Vai ser difícil mesmo. Em especial quando é empresa constituída de alguma maneira. para quem não sabe ainda, né? O que que é que a gente ouve muito falar? O que que é o split payment? Split payment está previsto entrar em 27, mas também eu já vi nego falando, cara, que a reforma tributária pode espanar, pode não acontecer ainda, porque era para ter um comitê gestor já nomeado para começar a determinar o que fazer, como fazer e quando fazer. E não tem, não foi estabelecido ainda. Mas o split payment é uma ferramenta do Estado de reter o imposto a hora que o dinheiro vai cair na conta. Então, você emitir uma nota de 100 e tem 10 de imposto, vai cair na sua conta 90. O governo vai antecipar os 10 dele e depois você vai ter que fazer trabalhos de compensação disso para ver se ainda tem que pagar ou se sobra crédito do imposto no fechamento da apuração. Legal, Então, uma retenção na boca do caixa. muito bom. E pensando aqui hoje, agora, pensando como indicação hoje. Como que eu encontro você? Como é que eu indico você para uma empresa? Poxa, como é que eu, 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 eu falo assim, olha, eu conheço o Erenaldo, eu entendo ele tem essas soluções, isso atende a sua empresa hoje. Como que eu poderia apresentar o seu negócio para uma outra empresa? Nós temos uma condição de atendimento, Bruno, que é uma condição. Hoje eu nos classifico como um escritório híbrido. Então a gente tem uma condição de atendimento por todos os canais aí, né? WhatsApp,
e-mail, telefone, pessoal, pessoalmente. Tem muito cliente que ainda faz questão de ir no escritório para conhecer o escritório, para entender como que é. E a gente tem essa tratativa nossa com equipe, com todos nós, é atendimento presente, atendimento perto. Porque fazer o que um escritório de contabilidade faz, todos fazemos. Agora, o acolhimento, a conversa boa, o direcionamento, esse é o grande diferencial que eu entendo que a gente pode colocar lá à disposição de quem quiser conversar com a gente. É pessoalidade mesmo, é estar presente, é ser conhecido, é ter relacionamento com o nosso cliente. Porque as soluções, em linhas gerais, todo mundo vai oferecer a mesma coisinha. Ah, eu faço folha, ah, eu faço fiscal, ah, eu faço contabilidade. Então, mas eu até posso acrescentar uma preocupação nossa, de que a nossa contabilidade a gente procura fazer de toda e qualquer empresa, seja da pequenininha até a gigantona. Porque apurar resultado dessa empresa diz respeito a ela ter condição de transferir o resultado dela, o lucro dela, para o dono dela, sem pagar imposto. Então, quando você não tem uma apuração contábil, com o contador assinando bonitinho, essas transmissões de dinheiro de um lado para o outro podem acender luz no painel da Receita Federal e devo notar que você está retirando dinheiro sem poder retirar. Em especial se você estiver devendo imposto. Se você estiver devendo imposto, você não pode tirar dinheiro da empresa. Ó, que legal. Olha só. Legal. Onde é que fica o escritório? O escritório fica ali na rua Bento Pires, número 57, na Vila Ares 2, pertinho da praia aqui em Jundiaí. Tem um caldo de cana delicioso na frente, Olha aí, que dá para tomar um caldo de cana e comer um pastel depois que sai do escritório. olha aí. Então, convido você De a... quinta-feira de manhã tem feira lá, também tem pastel. Tem pastel, Pode tem fazer, feira. pode fazer uma feira lá na quinta-feira de manhã, depois falar com o contador e ir embora para casa já com a feira da semana toda pronta. Sensacional. E nas redes sociais e o site? Rede social, nós temos a Nexus Hub Contábil, né, arroba no Instagram. Tem o site também, pode procurar nexushubcontabilidade.com.br. Estamos lá, tem todas as informações que todo mundo quiser para entrar em contato com a gente. Legal. Então, esse foi o episódio número 1 do Depois do Pitch. Agora você está entendendo um pouquinho mais sobre contabilidade, qual que é o impacto que ela tem para o seu negócio, qual que é o impacto que ela tem para os seus clientes também, né? Não é só simplesmente abrir uma empresa, abrir um negócio, né? Você tem que, nós como empresários temos que ter assim, casar com o contador e caminhar junto, né? O Renaldo falou, o contador ele é como se fosse o padre. Você chega lá, confessa e depois recebe a penitência. Então, a jornada fica mais leve depois que você tem clareza e consegue tomar decisões, porque com dados, com informações, as decisões são mais bem pautadas. Muito E, bem, e deixa uma quanto mensagem. menos, e quanto menos errar, melhor, né? Porque Enquanto o menos erro errar. custa muito caro. Então, o nosso papel é instruir da melhor forma possível, esgotar as conversas, pode ligar, pode conversar, pode tomar café com a gente, porque quanto mais se fala, mais se conversa, menos se erra. E aí, a partir desse momento, é sucesso, com certeza. Muito bem. Deixa uma mensagem para o pessoal, então, que está nos acompanhando. É, Fica à vontade. Eu vou repetir uma frase que usei várias vezes em sala de aula, também fui professor durante 10 anos. Tenha perto de você dois grandes profissionais, você empresário em especial, um contador e um advogado. Nós vamos abrir a empresa com você, vamos estar na trajetória da sua empresa com você, e se eventualmente você for encerrar a empresa, nós estaremos lá também, tá bom? Então, procure sempre um contador com CRC ativo, um CNPJ ativo, com CRC ativo, para que você não corra riscos desnecessários. O contador tem que estar aqui, instruir e garantir a instrução até o fim. Muito bom, feito? Feito. Sensacional, sensacional. Esse foi então o nosso primeiro episódio depois do pitch, porque o networking só começa depois do pitch.